Esperar dar 3 minutinhos. Bom. Boa noite, gente. Boa noite para todas, todos e todas. Vamos para mais uma aula do Laboratório de Educação, Cultura e Diversidade. Hoje somos em poucas e poucos, né? Por conta desse feriado, mas que a gente possa ter um bom espaço aqui de troca e de aprendizado. Obrigada, Cássia, mais uma vez por mais esse encontro. E a gente segue aqui até às 9 horas, com todo mundo fazendo sua audiodescrição, quando pedir a fala, e aqueles combinadinhos de sempre. Eu sou a Adriana, sou uma mulher negra não retinta, tenho cabelos crespos, hoje estão presos, estou com um fone de ouvido que tem um certo volume, cinza, estou com uma blusa de frio preta, na sala de escritório da minha casa. No fundo é uma parede branca, uma flor suspensa, um quadrinho, dois armários, um branco, um cinza e amarelo, com livros e alguns adereços pequenos, e malas antigas em cima dos armários. Cássia, é contigo. Obrigada, Adri. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Cassiane aqui falando. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos. Hoje eles estão molhados, cabelos lisos, castanhos até os ombros. Estou hoje com um fone de ouvido preto, uma jaqueta preta, uma blusa branca por baixo. E ao meu fundo, que é a parede do meu quarto escritório, do meu lado direito, alguns apetrechos na parede, um mancebo com chapéu e bolsas, e do meu lado esquerdo, a porta do quarto. Bom, gente, continuando nosso encontro de hoje, nosso combinado. Então, eu sei que algumas pessoas já têm aí algumas experiências, sei que alguns também já passaram por encontros. O combinado de hoje é que eu passe pela parte mais estrutural de projeto, né? A gente falou um pouco sobre os textos dos projetos na semana passada, na terça passada, na última terça, no último encontro. Mas agora a ideia é ir um pouco para a parte mais estrutural, plano de trabalho, orçamento, cronograma. Eu vou fazer um pouco a mesma coisa que eu fiz a aula passada, que é não me aprofundar muito, porque eu estou pressupondo que a maior parte de vocês já tem alguma experiência, né, pelo que vocês me trouxeram. Carlos, Pedro também fizeram minha aula esses dias, inclusive eu e o Zé falamos de orçamento, então acaba ficando um pouco, algumas coisas se cruzam, fica um pouco repetido, mas também para a gente não deixar furo aí no conteúdo, para não ficar, né, para quem ainda não tem nenhuma referência de escrita de projeto, para poder ficar todo mundo na mesma página. Então, para alguns, talvez repita alguns conteúdos, outros novidade. Então, se eu tiver rápida demais na informação, tiver, né, falhando, tiver difícil para compreender quem ainda tem menos experiência, pode me pedir para pausar, pode pedir mais informações. A gente vai discutir um pouquinho também sobre essas formas de orçamento, possibilidades de organização, de cronograma e tudo mais. Mas é importante passar por isso. E quem tiver, né, já tiver experiência também, se quiser ir complementando, trazendo suas ideias, suas visões, mas é um jeito também da gente ir revisando o conteúdo, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o material, só um minutinho. Tá em casa hoje, Miriam? Ah, não, tá na sua mãe ainda, né? Você falou que semana que vem que você vai para sua casa. Sim, só segunda eu volto para Ribeirão. Gente, onde que O vocês estão? Que vocês estão com Cassi, frio? eu estou em Itu, que é pertinho de São Paulo. Eu estou Ah, em Ribeirão. e tá frio até em Ribeirão. O Diga, Cassi, Miriam, você... deixa eu só dar um retorno. É, Por eu favor. não sei de outras pessoas que também têm experiência, mas é muito bom te ouvir, porque independente da experiência que a gente tem, é sempre um acréscimo, sempre uma outra abordagem, um outro ponto de vista. Então, vai tranquila que é bom te ouvir. Ah, meu bem, muito obrigada pela gentileza. Aquece o coração. De ver uma pessoa igual, né? Quando a gente tem algumas das pessoas que são nossas referências também no público, assim, Miriam, de aluna, a gente fica se sentindo responsável. Vamos lá, gente. Então, nós vamos falar um pouco sobre. Mais alguém falando que tá frio, hein? São Paulo tá frio mesmo. Nós estamos em novembrão, hein, gente? Ou seja, nosso clima des- desmontado. Bom, eu vou seguir um pouco aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. É,
nessa parte, voltando para essa parte tão mais estrutural do projeto, né? Para quem não estava aula passada ou para quem perdeu. Depois eu vou mandar esse material para vocês também, para vocês terem em mãos, se quiserem relembrar. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. A gente passou, então, pela estrutura de um projeto, as etapas de um projeto, cadeia produtiva. Aqui são algumas dicas, tá? Eu não passei essas dicas de modo geral, mas acho que é importante para quem está, para todo mundo, assim, né? Eu acho que alguns pontos que eu coloco como importante, assim, de realizar projetos de modo geral, que eu acho que me ajudam bastante, né? Muita gente às vezes pergunta, eu nunca escrevi um projeto, ou comecei a escrever agora, o que que você, né, como começar, por onde começar. Então, eu acho que tem alguns pontos, assim, 2 pontos que eu sempre falo que são muito importantes, que é estudar projetos, 3 pontos que eu acho vitais, né? Estudar outros projetos da linha que você está desenvolvendo. Então, se você está desenvolvendo projetos no campo educacional, ambiental, cultural, então, verificar também dos segmentos, investigar, né, outros projetos semelhantes, e verificar o que que as pessoas estão realizando, o que que costuma ser argumento, né? E isso ajuda bastante. E na internet, se a gente procura bancos de projetos, assim, referência de projetos, geralmente a gente tem alguns caminhos, né? De cultura, pelo próprio PROAC, a gente consegue consultar, ou pelo sistema da Salic, depois eu posso mostrar para vocês, quem nunca pesquisou, então é um jeito de procurar referências de projetos culturais, mas também, se vocês buscam na internet, modelos, banco de projetos de diversas áreas, sempre aparece ali alguns lugares que tem, né? Então, estudar projetos da mesma linha é algo que eu indico bastante. Outra coisa que eu acho que é vital, faz muita diferença nos projetos que a gente está realizando, é quando a gente faz algum estudo, né, de embasamento, alguma pesquisa de embasamento, de contexto do que a gente está fazendo. Né? Então, quando a gente estuda o contexto geográfico, social, político, né, porque todos os projetos, nós que trabalhamos no campo das humanidades, o contexto ele se modifica muito, né? O contexto social que a gente está realizando, então um projeto que a gente realizou às vezes há 5, 10 anos atrás, ele não faz sentido para hoje, ou ele, né, pede uma modificação, pede uma alteração, e os contextos, né, que vão se alterando, o que a gente trabalha, o campo de humanidades, que é onde a gente trabalha, ela pede, né, requer que a gente faça essa pesquisa. Então, alguns dados que a gente pesquisa, um pouquinho que a gente se situa. Eu gosto muito de ver referências de cidades, então sempre que eu vou escrever projetos, principalmente quando vão sair da minha cidade, né, ou se não, se é dentro do meu município, uma outra coisa a gente pode estudar dados do próprio município. Sites como IBGE, sites como, principalmente IBGE, é uma das referências principais, né, mas do sistema, o SISNIC, o Sistema de Cultura também, apesar de desatualizado, né, por isso que é importante a gente ter base de dados atualizada no município, no estado, mas sempre a gente tem algumas bases de referência para entender um pouco contextos diversos daquele território que a gente está trabalhando, e isso nos ajuda, né, então, e o terceiro ponto são ler os editais na íntegra, né? Eu brinco que se a gente aprendesse a ler os editais, muita gente, né, tivesse paciência de ler os editais, um tanto de resposta do que a gente precisa saber de como escrever, está dito no próprio edital. Como eles são documentos muito grandes, eles são documentos longos, geralmente, porque são documentos que têm a ver, são processos licitatórios, concursos, que prevê uma concorrência, eles precisam ter muito regramento. Mas se a gente for pegar e destrinchar esses editais, né, com paciência, a gente vai ver que a gente vai que não é tão, né, não é um bicho de 7 cabeças. Olhar para ele, às vezes lá, um documento de 30, 40 páginas é mais difícil do que de fato pegar. Então, uma dica que eu gosto de indicar, assim, principalmente quando é edital que a gente desconhece, é pegar o edital, né, com paciência, pegar um caderno ali, um jeito que você gosta de anotar, ou no computador, e ir anotando os principais pontos, né? Eu chamo isso de mapeamento dos editais, né? Então, eu vou lá e pego qual é o objeto do edital? E aí, gente, pode ser em qualquer área de atuação, sempre vai ter mais ou menos uma estrutura que pode se modificar de um edital para outro, mas ele vai ter um lugar, ele tem o objeto o objeto do edital, né? O que ele está se propondo a incentivar, o que ele está se propondo a financiar, fomentar. Ele vai ter, geralmente, a parte de recursos, né? O que tipo de recurso ele está oferecendo, e ele vai ter a parte de documentação, exigências, quem pode se inscrever, documentação. Isso são 3 campos essenciais para a gente ver logo no começo, né, do nosso. Então,
eu gosto muito de olhar a plataforma do Prozas, é uma prática que eu não tinha, depois eu vou abrir com vocês, mas o Prozas é uma plataforma que ela traz editais de áreas diversas. Então, às vezes, chega lá, tem, tipo, 20 editais. Aí você fala, nossa, dá até um, né? Eu que sou uma pessoa que eu gosto de coisas mais focadas, às vezes isso me dispersa, me dá uma ansiedade, porque eu falo, um monte de edital, já dá aquele desespero, né? Mas aí você vai pegando, vou pegar ali 3 para mapear. Clica, não precisa ler aquele edital inteiro, mas lê lá o objeto do edital, quem pode se inscrever, quais são os documentos, o que ele está querendo financiar. Dialoga com você, separa, né? E aí você lê o edital na íntegra. Então, esses 3 pontos, né? Estudar outros projetos na mesma linha, estudar contexto e ler o edital na íntegra são as formas mais que mais ajudam a gente, né? A poder estruturar os projetos que a gente quer para editar especificamente aqui. E alguns outros pontos também conceituar a linguagem, né, opções estéticas, referências do projeto. Isso também nos ajuda muito, principalmente quando a gente está desenvolvendo aquele projeto novo, aquele conteúdo que às vezes a gente não sabe falar tão bem, porque existem temas que são muito tranquilos para a gente, né? Temas que a gente já desenvolve bem, já fala com tranquilidade, sabe muito daquilo, está muito apropriado. Isso às vezes a gente nem precisa buscar muita referência. Mas todo mundo sabe que às vezes a gente vai escrever um projeto e o conteúdo é muito novo para a gente, a gente não está muito apropriado daquilo, é uma pesquisa que a gente está iniciando, um tema que é novo, né? Então a gente fica sem referência, né? Então a gente buscar ali alguns conceitos chaves, a gente pegar algumas referências de textos, autores, né, que referenciam o projeto, é um jeito da gente poder avançar. Por exemplo, eu sempre trabalhei no campo das artes da cena, né? E aí depois comecei a trabalhar um pouco com música. Quando eu comecei a trabalhar com música, eu não sou da música, né? Então eu não tinha muitas referências de como é que eu desenvolvo um projeto nessa área, que tipo de defesa eu tenho que fazer, que tipo de argumento artístico eu tenho que colocar, o que que é importante, como é que eu referencio, quem são os autores, eu não sabia disso. Claro que eu construo o projeto junto com parceiros, né? E esses parceiros que são aí, se eu estou construindo um projeto com músicos, espera-se, né, que essas pessoas saibam, e aí junto a gente vai compondo os argumentos. Eu até brincava que com um amigo que ele trazia os argumentos artísticos e eu trazia os argumentos de produção, né? Então ele ia trazer os argumentos muito ligados ao campo do desenvolvimento artístico ali, da estética, do que ele estava querendo desenvolver, da linguagem musical, por que aquilo é importante. Mas às vezes ele ficava muito preso a esses argumentos que era simplesmente do desenvolvimento da música, né, do que ele estava produzindo artisticamente, que é importante. Mas, em se tratando, né, o que eu falei para vocês, a gente tem que observar quem é o nosso financiador. Em se tratando de editais públicos, que o impacto social, o impacto, e aqui eu não estou falando de assistência social, estou falando do impacto sociocultural mesmo, né? O impacto que isso vai levar na vida das pessoas, quem que vai assistir o meu projeto, o que que isso vai desenvolver na sociedade, o que que isso contribui. Então, esses argumentos a gente chamava de argumentos de produção. Então, a gente ia compondo, né? Eu fazia um olhar faço um olhar mais de fora, né, em relação aos projetos, e ele fazia, né, esses argumentos mais artísticos e junto a gente compunha, né? Sempre trabalhei um pouco nessa forma. Mas ainda assim, às vezes, tem gente que tem muita dificuldade ainda sobre, por exemplo, eu fui desenvolver recentemente um projeto com um músico que a gente queria falar da relação entre música, né, entre a música que ele produzia, o repertório que ele estava propondo, era a gravação de um disco, e a relação com a semente, com o cultivo da semente, com a troca de semente, com as sementes crioulas, as feiras de semente, então, com tudo que tem no entorno da semente. E eu já vinha, nesse momento, começando a me interessar, a estudar, e uma curiosa, né, de agrofloresta, de permacultura, de agroecologia, mas ainda é um termo, são termos que eu não tenho propriedade. Né? Eu não sei falar tranquilamente de agrofloresta, o que eu sei falar é muito raso, né? Tem algum áudio aberto, meus amores. Da Liz. Obrigada, Liz. O que eu sei falar sobre agrofloresta, sobre plantio, sobre permacultura é muito raso, né? Diante do que eu sei falar sobre produção cultural, por exemplo. Né? Eu consigo falar horas sobre produção cultural, mas eu não, né, sobre agrofloresta, se eu tiver que falar todo o meu conhecimento, acaba em menos de 10 minutos, né? Então, isso requer uma busca, né, uma referência. Então, é isso que eu falo de referência. Pode ser que outras pessoas estão aqui, estão se arriscando num campo, né,
mesmo que cultural. Então, às vezes, eu sou ator, sou palhaço, sou músico, né? Mas eu não estou acostumada a falar disso em termos de produção. Não estou acostumada a falar do que minha música impacta, o que isso tem a ver no campo social, o que isso tem a ver com o público, o que isso contribui para a sociedade. Então, a minha recomendação é a gente sempre buscar referências que nos ajudem a embasar o projeto, para ele não ficar muito raso, para ele não ficar muito sem substância mesmo, né? Tanto que esse projeto que quando eu escrevi com esse músico, a gente ficou com uma nota baixa, porque eu sinto que a gente propôs o projeto em termos, em caráter de experiência mesmo, mas era um projeto que eu sentia que não tinha muito corpo, sabe? Ele não tinha, ele estava ali estruturado, estava bonitinho, tinha as apresentações, tinha, mas a hora que eu ia dar o argumento dele, né, o que eu queria fazer, por que ele era importante, era como se esgotasse rápido o assunto, né? Porque tinha um pouco embasamento, a gente fez rápido também. Então, é isso que eu falo de conceituar, né, o espetáculo, trazer conceito, trazer referência, trazer as escolhas, que caminho você vai tomar. Beleza, você vai trabalhar com palhaçaria, vai trabalhar com educação, vai trabalhar com formação, mas que tipo, né? Que método você vai usar, que escolhas você vai fazer, que linhas você vai trabalhar, porque senão fica muito genérico também o projeto. Outra coisa bem importante é buscar autenticidade nos projetos, né? Buscar identidade própria. Isso eu acho muito, muito, muito importante. É uma coisa que as pessoas às vezes ficam repetindo projetos muito parecidos. A gente, quando está há muito tempo desenvolvendo o projeto, a gente tem que observar, até pedir um olhar de fora, né? Renovar um pouco os ares, né? A Miriam falou de que, apesar de ter experiência, gosta de ouvir. Eu também gosto de fazer curso de produção, inclusive, para ver que olhar que as pessoas estão trazendo, né? Como que elas entendem. Porque a gente vai automatizando o nosso modo de fazer. Então, os meus projetos, se eu não ficar esperta, assim, ficam muito parecidos em alguns argumentos, porque eu estou há mais de 10 anos escrevendo, então tem coisa que, né, você vai na receitinha ali, né? E isso, às vezes, perde um pouco de autenticidade, perde a identidade. Por isso que, às vezes, uma pessoa que está chegando para escrever um projeto, se ela começa a dominar a linguagem, ela pode até ter mais sucesso do que uma pessoa muito experiente, né? Porque ela consegue trazer, talvez, um frescor, né? Que a gente, que está há muito tempo fazendo, tem sempre que buscar, né? De que maneira a gente está apresentando aquele projeto. Então, essa autenticidade, uma identidade, aquilo que é só seu, aquilo que só o seu projeto tem. Não precisa ser a coisa mais grandiosa, mais incrível do mundo, mais inovadora, mas aquilo que só o seu projeto tem, que é diferencial, né? Aquele detalhe mesmo, né? Às vezes faz muita diferença. Outra coisa bem importante é sempre escrever de forma mais nítida e objetiva possível. Isso aqui é um desafio para quem trabalha com arte, cultura e que gosta, né, de uma escrita talvez mais elaborada, ou que tem uma escrita mais artística, né? Eu vou chamar de escrita artística, assim. Eu já vi projetos lindos, já falei disso outro dia no curso também, né? Projetos que às vezes são lindos, assim, você vê que tem, você fala, nossa, quanta vida nesse projeto, assim. Só que você se perde na proposta, porque a pessoa vai trazendo tanto referência, tanta argumentação artística, e, né, e tem da área acadêmica também, às vezes acontece isso. O projeto vai ficando muito acadêmico, fica parecendo uma tese de doutorado, né, uma tese de mestrado, e às vezes isso não cabe muito, claro que depende do edital, mas sempre lembrar que as comissões são sempre muito cheias, elas são sempre com uma quantidade muito grande de material. Então, observa, uma dica que eu gosto de dar, assim, tem algo que você acha muito relevante, mas ele é essencial para compreender o teu projeto? Se sim, vai avaliando, vai fazendo essa ponderação, aí você deixa no texto. Não, é muito interessante, vai ajudar, mas não depende disso para entender meu projeto. Então, você pode fazer um anexo, você pode colocar no final do seu projeto informações complementares, para deixar aquilo como material extra, para que a comissão de seleção possa olhar, caso ela queira e tenha condições de olhar, o seu projeto ele se destaque, ou a pessoa está ali, se interessou muito pelo tema, ela quer olhar mais informações, mas procure fazer textos de uma forma que você não demore muito para chegar na ideia, né? Eu gosto muito também de dizer que a ideia central do projeto, né, o objeto principal que a gente está entregando, eu gosto muito de usar esse termo também de entrega, né, o que a gente está entregando naquele projeto que a gente está propondo, o que eu estou entregando? Né? Qual que é a minha proposta concreta aqui? Né, eu falei do pitching na aula passada, mas essa brincadeira da gente conseguir responder muito rápido, a gente conseguir responder objetivamente, em poucas linhas, né? E aí depois vem os complementos, depois vem o recheio, né? O que eu estou entregando? O projeto é isso, 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 né? Então,
Se possível, se eu consigo em um parágrafo dizer o que é meu projeto, lindo, né? Se eu preciso de uma introdução primeiro, eu sinto que eu preciso, né? Tem gente que fala, eu não gosto de ir muito seco no primeiro parágrafo já, eu gosto de trazer um contexto, né? Porque o meu projeto tem. Tudo bem, mas assim, não se demore, né? Não se demore para trazer qual é o objeto do seu projeto, porque se você deixa para falar lá pelo terceiro parágrafo, você pode ter certeza que a pessoa já se perdeu, né? Ela já se perdeu porque é isso, são muitos projetos, ela não está lendo só o seu, né? Então, isso é uma informação bem importante de ter aí em mente. E sempre respeitar as margens e limites do orçamento e cronograma, gente. Isso né, a Dani Sampaio traz bastante essa informação que ela fala que é como se fossem as margens de um caderno. Você faz um projeto, mas ele fica sobrando muito para além das margens, você tem um problema de inviabilidade do projeto, né? E aí também, para a gente que está começando a buscar financiamento, indo atrás de possibilidades, né, a gente verificar jeitos do que, como o nosso projeto ele pode ter pequenos blocos, pequenas ações, né? Então, se eu quero fazer um projeto, eu falei disso na aula passada, eu quero fazer um projeto que vai envolver, tem um plano de ação para o meu território para alguns anos, para algum, né, um plano a longo prazo, tá? Mas dentro desse longo prazo, como que eu posso recortar? Quais são os passos que eu posso dar, né, e que eu posso transformar em pequenos projetos, né, que aí, se eu tenho oportunidade de um edital ou de um financiamento que contemple ele todo, lindo, eu mando ele completo, mas se não, se eu tenho um pequeno investidor aqui, um edital menor aqui, uma possibilidade ali, como que eu posso fazer recortes, né, fazer recortes de forma que individualmente aqueles pequenos pedaços também representem, tem um começo, meio e fim, tem uma proposta, tem uma entrega, né, para que ele não fique parecendo um pedaço de algo mal acabado, né? Ele pode até ser identificado como uma parte de algo maior, de um todo, mas que ele tenha um começo, meio e fim, né? Que ele consiga ser estruturado, ó, isso aqui é a parte que eu apresento. Então, isso aqui é um mapeamento que eu apresento, isso aqui é uma etapa de pesquisa. Minha pesquisa ela vai gerar um livro, mas aqui eu estou propondo só a pesquisa. Essa pesquisa vai gerar um livro e também um espetáculo, mas né, a primeira etapa é a pesquisa, a segunda é um livro, a terceira é um espetáculo. Então, são etapas que a gente pode ir desenvolvendo. Deixa eu ver se tem algo no chat. Só o pessoal falando do frio. Tá bom, Gleidson. Gislene, tá bom, que bom que você tá escutando bem. Adriana falando que tá frio. O que é essa dica, Pedro, que você deu? Amora Produções Culturais é o Instagram que dá detalhes dos objetivos de editais abertos? Que legal, eu vou anotar isso aí para indicar. Deixa eu pôr aqui. Amora Produções Culturais? Antigamente tinha bastante, eu até indicava bastante, só que daí, como são iniciativas particulares, às vezes acaba sumindo, assim. As pessoas fazem um tempo, depois param. Mora Produções Culturais. Depois eu vou mostrar para vocês o PROS aqui, porque ele tem inclusive um espaço de cadastro agora. O PROS era uma página de Facebook, gente. Eu conheço o PROS desde que era uma página, lembra, Adri? E aí eles foram se organizando. Hoje é um banco importante, né? Maravilha. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá dando para acompanhar? Posso seguir? Maravilha. Então eu vou seguir aqui com. Essa parte eu vou deixar no material de vocês, mas são algumas pequenas dicas de cada parte, né? Sobre o resumo, tudo coisa que eu já falei na aula passada, tá? E coisas que vocês podem ir complementando naquele material que eu falei que eu vou mandar por vídeo também. Eu vou lá pro orçamento, para a parte mais prática do projeto. Quem tinha me pedido de justificativa? Para eu detalhar a justificativa? É a Gislaine? Não. Não era, né? Eu não lembro quem que na aula passada falou que tinha dificuldade com a justificativa. Alguém sinalizou? Deixa eu ver aqui. Tudo bem até aqui. Beleza, Pedro. Não lembro se eu falei. Não foi você, Pedro, porque eu ia lembrar, foi uma mulher. Mas a justificativa e orçamento, eu vou dar uma reforçada, então.
A justificativa, gente, ela na verdade, um texto assim, bem livre. É um texto, talvez, um que tem menos regra do que é absolutamente essencial. A justificativa talvez seja um dos textos que mais vai aparecer assim um pouco da personalidade mesmo, da pessoa que escreve, do projeto. É, mas a justificativa é o momento que a gente vai defender o nosso peixe, né? Que a gente vai argumentar por que o nosso projeto é importante. Para quem ele é importante, por que ele é importante. E aí a justificativa vai ter a ver com quem está financiando o nosso projeto, com para onde a gente está mandando, com quem que a gente está falando, para quem que a gente está defendendo ele, sabe? Então, quando a gente manda para um edital público, a gente tem a perspectiva, por exemplo, um edital público de cultura que tem uma comissão de seleção, ao mesmo tempo que a gente está defendendo ele junto ao Estado, porque né, é um recurso público indo para o seu projeto, então você precisa defender por que ele é importante, por que aquele seu projeto tem que ser financiado com o dinheiro público. Então, ele tem a ver com o público-alvo, tem a ver com a sua capacidade de circulação, tem a ver com a sua possibilidade, com a capacidade de alcance, não só de quantidade de público, mas de diversidade de público, tem a ver com o impacto, né, o impacto socioeconômico também do seu projeto. Isso é uma coisa bem legal, viu, gente, da gente começar a escrever. Quem ainda não fala sobre isso, os nossos projetos, eles causam impacto socioeconômico, né, nos territórios onde a gente está. Não é sempre, viu, gente? Não é todo projeto, não é sempre, mas eu estou trazendo aqui algumas possibilidades. Então, às vezes a gente trabalha em projetos que contrata muita gente, ou que circulam em muitos territórios, né, né, tem um potencial de contratação na região, isso gera, né, trabalho, né? Então, isso são coisinhas também interessantes da gente ir compondo também no nosso material e escolhendo, né? A gente tem uma gama. Eu gosto da gente ter sempre, quando a gente vai escrevendo bastante projeto, é, a gente vai entendendo uma coisa que aí eu quero que vocês fiquem sempre atentos. Quais são os pontos chaves? Quando eu vou dar curso que eu dou prática de escrita, eu peço para as pessoas escolherem na justificativa até 4 pontos essenciais do seu projeto. Se você tivesse que escolher 4 pontos assim, assim muito tipo as 4 chaves mais importantes do meu projeto. Você escolhe essas 4 chaves, 3, 4 chaves, nunca mais do que 5, assim, argumento 5 eu já começo a achar muito. E você vai defender aquele ponto. Porque aí pode ser que o seu projeto, poxa, meu projeto, ele não tem uma equipe tão qualificada, com tanta experiência, é uma equipe mais jovem ainda, então não é esse o ponto forte dele. Mas o meu projeto, poxa, a gente vai circular em algumas regiões muito diferentes, ou, né, então a tua proposta de circulação, ela é um ponto-chave, ou o meu projeto, ele vai trazer uma colaboração para a área profissional do setor que eu estou trabalhando, então ele vai debater uma questão profissional, ele vai trazer um grau de profissionalização, ele vai contribuir, gerar um impacto, por exemplo, mapeamentos, tem uma série de coisas que atuam muito diretamente, é, ele impacta no potencial econômico também, profissional, é profissional a palavra que eu estou querendo achar, por uma formação que ele traz. Então, assim, quais são os seus potenciais, né? Qual que é o potencial do seu projeto? Ou, às vezes, o projeto ele traz uma inovação artística, de linguagem, que é pouco feita, pouco falada, ou às vezes seu projeto traz um tema que é muito relevante, um tema que é muito necessário, ou porque não é falado, ou porque é falado somente por um viés, né? Então, a gente vai encontrando. Um exemplo que eu gosto de dar bem concreto, por exemplo, eu trabalhava num projeto que chamava Mulheres Violentas. A gente ganhou vários editais com esse projeto. Era um espetáculo de teatro que circulava também com uma oficina e um debate, e era um espetáculo que esteticamente, assim, a estrutura dramatúrgica do espetáculo era bacana, claro, bem feito, bem cuidado, mas ele não tinha uma grande argumentação do potencial, digamos assim, da linguagem desenvolvida, não era nada tão diferente, tão inovador enquanto né, na sua interpretação ali, na questão dramatúrgica e tal. Mas ele trazia com uma qualidade o debate sobre a violência contra a mulher, ele trazia com uma quantidade de dados, era um espetáculo assim, bastante didático também,
Então, esse era o potencial dele, né? Então, não que eu descartasse outra coisa, mas né, é como se você realçasse aquilo que é mais importante, sabe, Pedro? Então, a justificativa é você escolher quais são os pontos do seu projeto que você quer dar realce, né? Que eles já são positivos, que você pode destacar, e aí desenvolver sobre cada um deles, escrever um pouco mais. E aí, se possível, né? Se preciso, pesquisar um pouquinho para poder fazer uma defesa, uma argumentação. Mas nunca muito longo, viu, gente? Justificativa que fica passando ali de. Tem edital que tem limite, tem edital que é 1.000, 1.500 caracteres, o texto de justificativa, é muito curtinho isso, né? 2 parágrafos. E quando o edital não dá limite, mesmo assim, eu recomendo que não passe de uma página. Assim, eu fico observando os editais que eu coloco, os projetos que eu escrevo, nunca passar muito de uma página, para não ficar muito prolongado, tá? Então, aqui depois deixar algumas, né? Então, não calcar justificativa em coisas que são muito óbvias, muito genéricas, ou seja, que serve para qualquer um, né? Buscar circunstâncias que favorecem e diferenciam o seu projeto, citar referências que orientem o trabalho, manter sempre um olhar sensível e bem sincero, não adianta querer dourar a pílula, né? Trazer com honestidade, valorizar aquilo que é real no projeto, observar os objetivos daquele edital, isso eu falei já aula passada, né? O que o edital está pedindo, o que esse financiador está procurando, que tipo de projeto que ele incentiva para eu poder responder ou atender àquela necessidade que aquele edital traz, né? Da forma possível, sem forçar a barra. Você vê que não dialoga, não precisa, né? Ajudou, Pedro? E aí, quem tiver perguntado depois também, que ouvir a aula, vai poder ouvir. Público-alvo eu citei aula passada, né? Então, só passando para quem se destina, crianças, jovens, né? Então, você pode fazer recorte de idade, recorte de profissional, recorte de gênero, se tem algum grupo distinto, se tem algum, né? Quais são os públicos principais impactados, né? Aí, na aula passada eu falei bastante disso. O público, nós trabalhamos com público direto e indireto, né? Então, também a gente pode colocar os públicos impactados diretamente, mas como que a gente impacta na sociedade de outras formas, principalmente em projetos que têm um desdobramento aí na nossa comunidade, no nosso território, tá bem? E agora, indo para as partes, né, de plano de divulgação, eu comentei na aula passada, vocês tiveram aula de comunicação, então acho que vocês já tiveram bastante informação, mas é sempre, né, como que a gente vai divulgar, como que a gente vai fazer com que o nosso conteúdo, né, chegue no público, isso é bem importante. Tanto que eu chamo de plano de divulgação ou distribuição, porque às vezes o projeto é a distribuição de um livro, a distribuição de, né, uma cartilha informativa sobre um conteúdo, né, como é que isso vai chegar qualificadamente na mão de quem precisa chegar e não só um descarte de materiais, né? Isso é muito, muito importante também, gente. Muitos projetos que eu já vi, principalmente quando lidam com formação, aí depois, como que a gente vai distribuir? É uma questão, né? Inclusive para colocar no orçamento. Quando a gente produz cartilhas informativas, revistas, materiais que têm esse conteúdo, mesmo virtual, gente, virtualmente também se preocupar com a forma de distribuição, né? Com a forma que vai chegar nas pessoas. Não só divulgando em rede social aberta, mas fazendo ações específicas direcionadas para que chegue no público-alvo. Isso é bem importante em vários projetos. Ficha técnica, esse termo, aqui eu estou usando termos da cultura, mas de modo geral, ficha técnica é um termo que se usa em muitos projetos, né? Então, ficha técnica é a equipe principal do seu projeto, e aí ficou na dúvida, gente. Fulano, né, tal função é importante ou não é importante eu colocar na ficha técnica? O critério é relevante para o resultado final? Essa pessoa, essa função, ela depende, né, dessa função para atender o resultado que você está propondo no seu projeto? Depende. Então, é legal colocar, né? Então, é importante colocar. Então, todo mundo que tem a ver, que está diretamente envolvido no resultado final. Trabalhos mais técnicos, trabalhos que não vão impactar no resultado final, ou seja, você pode contratar um bom profissional, sei lá. Aí, quando eu falo de trabalhos técnicos, eu estou falando não só técnico no campo da cultura, né? Técnico de som, luz, essas coisas, mas estou falando de trabalho técnicos em geral, contador, advogado, são pessoas importantes, você tem um bom profissional, né, Adriana? É bom ter um bom contador nos trabalhos, né, Adriana? Eu e a Adriana estamos sofrendo aí com contabilidade.
mas é importante ter um bom contador, mas assim, não é ele que está, ele não está envolvido no resultado final, ele é um técnico que vai estar a serviço do projeto. Então, essas funções técnicas, elas não são essenciais de aparecer, a gente pode deixar para definir nomes quando os projetos já tiverem sido contemplados, tá bem? Diga, Pedro. Oi, boa noite para todos. Eu sou um homem de pele morena, cabelos pretos e barba preta, de 32 anos, cisgênero. Estou aqui no ambiente do meu quarto, sentado numa cadeira preta com detalhes em vermelhos. Atrás se vê uma parede branca com algumas fotos, uns quadros e um mancebo cheio de penduricalhos, e dá para ver também uma pontinha de um teto de madeira. Assim. Em relação à assessoria contábil, você sugere que esse contador ele seja mais... que ele já tem experiência na área cultural, ou assim, qualquer contador você seria interessante, né, se falando de projetos culturais, né? É isso. Obrigado desde já. E aí, Adriana, qual a sua opinião? Você respondendo aí? Experiente, por favor. Contador experiente. Ô, Pedro, quando a contabilidade, assim como o direito, muda muito, muito, muito de uma área para outra, assim, né? Então, não é todo contador que vai... assim, um monte de profissão, né, gente? Produtor também. As pessoas acham que eu sou produtora, por exemplo, que eu sei responder qualquer coisa de produção. Eu não sei, tem um monte de área que eu não manjo nada, né? Mas contador, ele muda muito de... né, assim, o setor que ele trabalha. Então, eu indico, se possível, contadores que já entendam na área cultural. Agora, às vezes não é possível, às vezes na tua cidade não tem. E aí você buscar referências, né? Agora, se você não sabe, o que acontece? Eu fazia a prestação de contas de projetos na minha cidade, na cidade onde eu morava, em Campinas, e eu sabia bastante de prestação de contas, desse edital especificamente. O meu contador sabe menos que eu de prestação de contas de edital. Então, ele era o meu parceiro, ele me ajudava a RPA, conciliação bancária, coisas que era da contabilidade geral. Mas eu sabia fazer, eu precisava dele para assinar e me orientar em coisas específicas. Agora, se eu não sei fazer, tipo, a gente estava fazendo contabilidade de eleição, né, Adriana? A gente não faz ideia de como você faz contabilidade de eleição. Então, a gente está apanhando um pouco porque o contador que nos orienta também tem dificuldades. Ele pode ser um bom contador em outra área, mas ele não conhece da nossa área. Então, acaba que ele não consegue... tem problemas que eu não vou conseguir prever e ele também não. Né? Eu nem vou saber que os problemas vão existir. Então, por isso que é bom uma pessoa experiente, principalmente se a gente não sabe, tá? E principalmente se são editais que têm incentivo fiscal. Diga, Adri. Eu passei por uma experiência logo no começo da minha companhia que a minha contadora não tinha experiência nenhuma com questões culturais. E aí eu fui aprendendo para ir vendo se ela estava fazendo a parte dela. E aí eu fui aprendendo mais que ela, hoje eu sei mais que ela, mas ela já entendeu algumas coisas e hoje ela tem outros clientes da cultura porque ela foi entendendo junto com a minha empresa e foi aprendendo fazendo. Mas isso também... eu percebo que existe uma vontade da minha contadora em aprender esse segmento. Então, ela vai trocando com você, vai falando, olha, eu vou entender, vou pesquisar, vou aprender. Isso é interessante também, porque às vezes você pega um contador ou uma contadora que não sabe e não admite que não sabe. E aí comete um monte de problemas que você só vai descobrir que ela está fazendo coisa errada depois que o problema chega para você. Eu já tive essa questão da contadora ir fazendo e depois eu descobri coisas, certificados que eu precisava ter e que estavam irregulares e eu achei que estava tudo ok. E ela também achou que estava tudo ok. Então, eu acho que mais do que ter experiência ou não, é se não tem, se existe um desejo de aprender e de entender que aquele lugar ela não domina e que ela vai ter que estudar para fazer.
porque se não tiver essa humildade de saber, olha, aqui é diferente, é complicado. Porque o primeiro PROAC que eu ganhei, a contadora achava inadmissível não ter nota. Ela falava, você está fazendo errado. Que é aquela discussão toda que a gente já teve aqui. Mas ela não aceitou. E aí eu tive que fazer essa troca. Então é importante, se ela não tiver experiência, ter abertura para aprendizagem. Legal, concordo com a Adri. Que a disposição em fazer a coisa, assim, a confiança, a relação de confiança é mais importante até, porque que a experiência dá para a gente aprender, né? Mas se a pessoa não tem nem experiência, nem humildade, aí fica mais difícil. Ó, a Cláudia fez umas perguntas. Ah, a Cláudia, que eu acho que tinha perguntado também, de justificativa. Espero que você tenha pegado a explicação aí, Cláudia. A Cláudia perguntou, o contador também pode ser o advogado? Depende, se ele é formado em contabilidade e em direito, ele pode ser contador e advogado. Se não, se ele for formado nas duas funções, ele pode executar as duas funções. Se ele é formado em contabilidade, ele não pode, só em contabilidade, ele não pode ser advogado. Se ele é formado só em direito, ele não pode. Estou falando isso porque eu sei que tem muito contador metido a advogado, e tem muito advogado metido a contador. Mas daí você vai fuçar, daí você pergunta para a pessoa, mas você é formado em direito? Não, não sou, eu gosto, entendeu? Mas tem profissões, gente, que não dá, porque depois se a pessoa precisa responder por aquilo, aí não dá, né? Ela pode te dar, pode ser um contador que manja muito de direito, da área que você precisa, e ele sabe te orientar. Mas se você precisa, por exemplo, de um... É que, assim, dificilmente, gente, a gente contrata advogados para projetos culturais. A gente, né, assim, eu já vi em casos de editais muito grandes, assim, que você precisa elaborar muito contrato, você vai contratar gente, né, contratação de serviço de pessoas que você não tem relação, e aí você precisa ter um primor maior, né, para não ter risco de processo trabalhista, essas coisas, e aí você contrata advogado. Eu já trabalhei com festivais grandes que a gente tinha advogado para elaborar os contratos de trabalho, para não correr risco de fazer nada errado, né, na contratação de trabalho, porque contratação de trabalho, gente, é super delicado, né? Voluntário, depois posso falar um pouquinho disso, né? A gente que trabalha com projetos socioculturais também, a gente tem que tomar muito cuidado com estagiário, voluntário, bolsista, isso aí é delicadíssimo. A gente vai dando uns nomes para as coisas, vai contratando e depois erra, né? Mas, então é isso, Cláudia. Oficialmente, o contador precisa ser formado em contabilidade e o advogado precisa ser formado em direito, tá? Se a pessoa tem as duas formações, ele pode exercer as duas profissões, sim, no mesmo projeto. E o proponente, se ele pode ser um dos oficineiros e fotógrafo? Pode sim. Eu vou até tirar essa dúvida que todo mundo tem sobre proponente, porque assim, gente, proponente não é uma função em projeto, né? A pessoa não... e qual que é a sua função nesse projeto? Eu sou proponente. Não, isso não é uma função. Proponente é quem propõe, né? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. No entanto, o proponente ele pode receber pela função que ele exerce no projeto. Essa função pode ser coordenador geral do projeto, coordenador administrativo, produtor executivo, pode ser diretor, pode ser fotógrafo. Estou falando algumas, né? As que ele pode ser oficineiro. Então, qualquer função que ele tenha no projeto, ele pode receber por aquela função. Dito só por ser proponente, não pode receber. Proponente. Nunca vi um edital que a pessoa receba só por ser proponente. Ela tem, no mínimo, a função de coordenação geral do projeto, né? Aí eu posso ter um monte de função dentro do projeto? Não recomendo, e tem editais que dizem que não. Tem editais que limitam mesmo a 3 funções. O PROAC ICMS antigamente limitava a 5 funções, depois acho que diminuiu para 3. Edital federal, já vi projetos que limitam. Em projetos ligados a OSs, isso é mais rigoroso. Então, gente que for trabalhar aí no campo, gente que tem ONG, associação, tem que ficar bem atento, porque quando vai concorrer a recursos para essas entidades, isso fica ainda mais rigoroso, né? Então, tem que ver o que o edital que você está concorrendo, que regra ele diz. Mas se não tiver regra nenhuma, eu recomendo não ter um acúmulo muito grande de funções, principalmente um acúmulo muito grande de recurso, porque eu já peguei projeto que eu avaliei, que mais da metade do projeto ia para 2 pessoas que estavam idealizando o projeto, né? Mais da metade do valor. É um projeto na época de 40 mil, que era de incentivo à leitura,
As duas pessoas do projeto, que eram proponentes lá, eram um casal, eles levavam quase 30 mil, acho que mais de 30 mil do projeto em cachê para eles, né? E aí fica complicado, porque eles não contratavam quase ninguém, era tudo centralizado neles, gastava pouco dinheiro com material, pouco dinheiro com circulação. Aí isso é uma coisa que tem que ficar atenta nos projetos, acúmulo de recursos para o proponente, tá bom? Aí a última pergunta, como fazer o pagamento se tem mais de uma função no projeto? Cada pagamento vai ser ligado à função que a pessoa exerceu. Então, se ela teve duas funções, ela recebe 2 pagamentos separados, com as notas fiscais, e aí a gente vai entrar depois nessa parte, e o comprovante, né, do pagamento, da despesa, tem que ser separado, tá bom, Cláudia? Deu para entender? Respondeu suas perguntas? Maravilha. Voltando, né? A gente estava na... Deixa eu ver, eu falei de... Como que a gente foi parar no contador mesmo? Deixa eu voltar no conteúdo aqui para saber. Porque eu estava falando de ficha técnica. Estava falando de ficha técnica, citei o contador, o Pedro fez a pergunta do contador e a gente entrou nas funções, né? A gente já vai chegar em orçamento, esses termos, essas dúvidas aparecem mais e perguntem à vontade, gente. Quanto mais vocês perguntarem, melhor, porque a dúvida de um é a dúvida do outro, às vezes a pessoa nem está sabendo, aí vai compondo, tá bom? Eu vou agora entrar em plano de trabalho. Só para a gente entender um pouquinho, esse termo, ele nem sempre aparece em todos os editais. Esse termo ele vai aparecer principalmente em projetos socioculturais, educacionais, projetos ligados a espaços culturais, projetos ligados a ONGs, projetos ligados principalmente nesse campo mesmo, social, educacional, meio ambiente eu conheço menos, né? Tem uma área que eu atuo menos. Mas, assim, esses projetos em cultura também acontece, principalmente quando em cultura a gente está falando de projeto de continuado, projeto que está ligado ao espaço cultural, projeto que está ligado a algo que vai ter uma continuidade. O próprio Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo já teve tem, né, e quiçá continue tendo, editais que são voltados para espaços, né? Inclusive, no PROAC-CMS tem para instituições, editais específicos para instituições culturais. E aí sempre vai ser solicitado uma coisa chamada plano de trabalho. Gente, plano de trabalho repete várias vezes, eu brinco, né? Repete várias vezes a palavra que você vai entender. É um plano, um planejamento das ações de trabalho que você vai realizar durante o seu projeto. E isso, o grau de minúcia, o grau de detalhamento desse plano de trabalho vai ser de acordo com cada edital, né? Quando a gente manda projeto para emenda orçamentária, inclusive, Carlos, que eu tinha citado contigo, e é um projeto continuado, é pedido normalmente plano de trabalho, porque os recursos de emenda parlamentar são muito rigorosos, né? Apesar de no Brasil ter orçamento secreto, quem faz sério tem que prestar contas do negócio, é muito rigoroso, né, o processo, o regramento, gente, entidades para receber emenda parlamentar, depois a gente vai falar um pouquinho dessas documentações, tem que estar, assim, rigorosamente em dia com documentação, prestação de contas é muito precisa, né, e o plano de trabalho, ele vai ter essa etapa, passo a passo, do que seu projeto vai desenvolver. Então, se é um projeto que ele tem uma série de etapas de acontecimentos que vai chegar num final, num determinado resultado, e essas etapas prevê uma pesquisa, depois essa pesquisa prevê o desenvolvimento de um texto, né, de uma construção de um texto, aí prevê compartilhamento do resultado dessa pesquisa, aí prevê um resultado final numa cartilha, sei lá, estou pensando que é um projeto de pesquisa ligado a território, por exemplo, né? Então, eu vou pesquisar determinada área de ciência política. Agora não lembro se é o termo que você sempre usa. Cultura política, né, Carlos? Não. Cultura científica. É isso? Falei certo? Isso. Cultura legal. científica, isso mesmo. É um termo novo para mim, mas achei muito legal saber. Quando eu vou pesquisar, né, um recorte de conteúdo de cultura científica num determinado território, no estado de São Paulo, né? Então, por exemplo,
determinar o recorte do meu trabalho, é muito importante ter recorte, né, de onde que eu vou atuar, recorte de território, recorte de... Né, quem trabalha com pesquisa especificamente, gente, aí tem métodos de pesquisa, né, metodologias, aí tem livros sobre isso, aí tem gente que estuda, né, inclusive na internet a gente consegue aprender bastante sobre metodologia de pesquisa, inclusive eu tive uma professora que falava que não existe metodologia de pesquisa, é método de pesquisa, porque metodologia é o estudo do método, mas a gente é acostumado a falar metodologia, né? A gente vê muito esse termo, inclusive. Mas então a gente pesquisar método, né? Que tipo de método a gente vai usar para chegar no resultado que a gente está propondo. Né? Pesquisa não é uma coisa simples, né? Pesquisa, existe pesquisa quantitativa, existe pesquisa qualitativa, né? Existe pesquisa quantitativa, falando bem grosseiramente, tá ligado, né? A contagem mesmo de coisa. Então, eu vou fazer uma pesquisa de quantas pessoas, né? Então, eu vou listar aqui uma pesquisa quantitativa, vou fazer uma pesquisa aqui de quantas pessoas votaram X, quantas pessoas não votaram, quantas pessoas têm acima de tantos anos, né? Então, tudo isso é pesquisa quantitativa. Aí, quando eu vou pesquisa qualitativa, aí vai ter perguntas que vão entrar em questões mais subjetivas, como que aquelas pessoas votaram, mas por quê, quais foram os fatores que levaram elas a votar em determinado candidato, né? Pegando o tema do momento. A pesquisa qualitativa, as empresas utilizam, políticas públicas utilizam, que está ligado a fatores mais subjetivos, a fatores de nuances, né? Para isso também tem que ter método, porque, né, pesquisa qualitativa sem método você pode influenciar os resultados. Então, um plano de trabalho, ele é você detalhar com o máximo de especificidade, com o máximo de informação, como você vai alcançar o resultado que você está propondo no seu projeto. Mês a mês, passo a passo, etapa a etapa, né? E o que ele diferencia do cronograma? A diferença do cronograma são itens e datas, né? É bem objetivo, é planilhinha, é coisa direta. O plano de trabalho, quando pede, eu vou querer um detalhamento melhor, né? Um detalhamento maior. Então, plano de trabalho de um projeto de uma ONG que eu trabalho com surf, skate e educação não formal para as escolas, de complemento às escolas. Sei lá, peguei 3 eixos e horta comunitária, peguei exatamente a descrição da ONG que eu acompanho aqui. Então, são 4 eixos de trabalho, né? Então, eles vão propor um projeto. Primeiro que eles vão ter que fazer um recorte, porque nem todo projeto que eles forem propor vai dar para eles encaixarem a parte de esportes, a parte de educação, a parte de agroecologia da horta, a parte cultural, né? Então, eles vão ter que fazer algumas escolhas. E aí, a cada bloco dessas ações, eles vão ter que ter meta, qual é a meta daquela ação, o que ele vai desenvolver? Então, minha meta na educação, minha meta na parte educacional, que é o complemento das aulas para os alunos, né, de alfabetização complementar, que é o nome certinho do que eles fazem, né? Alfabetização complementar de contraturno, né? Então, essa alfabetização, eles vão falar, nós vamos oferecer no período de tal a tal, atendendo até tantos alunos, então vamos trabalhar com essa, né, no primeiro mês com isso, segundo mês com isso, então tem um planejamento, em paralelo, todas as outras ações também. Dei uma explicação bem detalhada, tentando considerar vários contextos, então me digam aí se vocês têm perguntas em relação a isso, a plano de trabalho. Eu nem mostrei modelo, porque não existe muito modelo único, viu, gente? Plano de trabalho depende do edital, depende do que a gente está desenvolvendo. Ok, por aí? Estou tentando dar alguns exemplos diversos, porque vocês vêm de contextos diferentes, né? Tem gente de contextos diferentes aqui para ir contemplando. Gente, vou dar 10 minutinhos de intervalo para tomar uma água e a gente abrir a estrutura de orçamento, então, tá bom? Gente, já coloquei aí a lista de presença para vocês preencherem. Hoje eu não vou colocar a lista lá no grupo de WhatsApp, porque como somos em poucos e poucas, acho que dá para todo mundo pegar a lista daqui, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dificuldade, me avisa que aí eu mando no particular. E aí no retorno a gente tira nossa fotinha esperta. São 20h07, a gente volta às 20h17. Beleza, Cássia? Beleza, até já.
Voltando. Voltando. Gente, vamos abrir a câmera para a gente poder tirar a nossa foto de hoje? Todo mundo deu certo? Não posso, me enrolei num cobertor. Ah, queria essa foto aqui no meio. Eu tô aqui também, a Liz. Boa noite, mas eu também não vou abrir, não, que eu tô aqui toda à vontade. Fica à vontade, gente. Quem não puder, tá tudo bem. Todo mundo conseguiu responder aí a presença? Tá tudo ok? E eu Então é não no respondi, 3? não. Aula 20 do dia 3/11. 2, 1 e... Aí foi. Maravilha. Pode voltar a se enrolar no cobertor, Miriam. Obrigada. Contigo, Cássio. Gente, Mas a agora... foto não é obrigatório, não, né, gente? Não, Liz, não é obrigatório, não. Só para quem tem disponibilidade. Deixa eu aproveitar que eu abri o microfone e fazer uma pergunta que eu botei no grupo e não me responderam. É que eu sempre respondo lá a presença com o meu nome de batismo e não com o meu nome artístico. E aí eu não sei se eu fiz, eu não lembro se eu fiz o cadastro com qual o nome que eu fiz. Aí eu queria saber se isso vai implicar em alguma coisa. Coloca seu nome completo aqui no chat, que enquanto vai rolando a aula, eu confiro para você, eu te respondo. Não, é o nome que eu boto na presença, é o meu nome normal. Eu acho que, na verdade, eu nem lembro se no início eu comecei a colocar Liz Uzeda. Gente, juro para vocês, me deu uma complicação na cabeça. O que eu faço? Boto no chat, você vai ver? Isso, bota no chat. Além de Liz Uzeda, qual é o outro nome que aí eu vejo? Os dois. Então tá bom. Isso. Obrigada, meu amor. Deixa eu ver. O Adri, o pessoal pediu para você pôr de volta aí o link, para quem caiu e voltou, que acho que a Cris voltou a hora que você tinha acabado de pôr, na verdade. Para ela não tá aparecendo. Maravilha, gente. Agora eu vou mostrar umas planilhas, para a gente se divertir com planilhas. E aí, todo mundo aqui já ouviu falar de uma coisa chamada cronograma físico-financeiro? Carlos já? Para mim, isso é Pedro? muito complicado. Liz está falando. Boa noite. Olha, eu já fiz vários cursos, eu não consigo, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum, eu acho muito complicado. Não, hoje vai entrar, então. Isso. Isso, vai entrar. Eu acho que é questão de dom. Tem coisa que a gente tem mais facilidade de fazer, o que eu falei aula passada. As coisas a gente não precisa ficar sofrendo também fazendo aquilo que é horrível pra gente. A gente vai. É verdade. Por isso que a gente cria parcerias, para fazer Isso. melhor, né? Aquilo que a gente faz melhor e poder outras pessoas fazerem junto. Mas é legal a gente, pelo menos, tendo uma noção. Desculpa. A gente tendo uma noção, uma referência das áreas, né? Tendo algum conhecimento, tipo, eu não sou muito da comunicação. Mas é legal aprender um pouco, entender, né? Pelo menos um pouco das dinâmicas, para a gente não ficar muito por fora. Tá bom. Então, por que eu perguntei se vocês conhecem o termo cronograma físico-financeiro? Porque ele é bastante solicitado em projetos ligados a OS, projetos ligados a instituições, a fundações, né? Mas ele é pouquíssimo, na verdade, uma vez na minha vida eu tive que fazer um cronograma físico-financeiro na cultura, né? Assim, no setor de cultura, mas existem setores que pedem, né? Tanto que eu procurei esse único que eu fiz na minha vida, eu nem tenho mais, porque faz muito tempo. Mas eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Mas assim, antes, a gente vai começar do cronograma, depois do orçamento, e depois eu explico o que é o físico-financeiro. No cronograma, o cronograma é a coisa mais simples que tem. É a gente distribuir no tempo o passo a passo do que a gente vai fazer em tópicos. E aí, Liz, pra você ter uma ideia, uma vez eu fui construir um cronograma de um evento, né? Eu fiz uns alunos, tive uns alunos que eram jovens, nunca tinham produzido nada, e eles fizeram um curso longo comigo, e no final a gente produzia um evento. E para ensiná-los a fazer o cronograma, eu fiz na prática com eles o cronograma do evento, né? Tudo que a gente precisava saber, né? Tudo que a gente precisava fazer para que o evento acontecesse.
Só que se eu falar para eles, vamos fazer um cronograma, eles iam se assustar. Eles iam falar, eu não sei fazer isso não, dona. E aí eu falei, então, me digam tudo o que vocês acham que precisa ser feito para que o evento aconteça. E eles já sabiam organizar evento, porque eram jovens de uma determinada região de Campinas que eles já organizavam, porque era uma batalha de rima, era uma festa, né, que a gente ia fazer com batalha de rima e outras atividades. Eles já fazem isso, né? E o cronograma, eles têm que sistematizar algo que eles já fazem. Então, como que a gente fez? Eu peguei lá o quadro, né, e falei, eu vou escrevendo, vocês vão me falando tudo o que precisa fazer para que o evento aconteça. E eles falavam, precisa ter banheiro, precisa alugar banheiro, porque lá na praça onde a gente vai não ter banheiro. Precisa ter som. Precisa ver as programações musicais, convidar as pessoas para ver quem que vai apresentar lá no... Era uma espécie de festival, um sarau com batalha de rima, na verdade. Precisa ver quem que vai fazer a batalha, né? Convidar os MCs para estarem lá. Precisa ter uma pessoa, um MC, para apresentar a batalha, para mediar, para apresentar. Precisa definir quem é. Precisa ter... ver se vai ter... mas e o som, gente? Às vezes eles esquecem de alguma coisa. Mas o som a gente liga onde? Porque é numa praça. Não, precisa conseguir ponto de energia. Então, à medida que a gente vai fazendo perguntas do que a gente precisa fazer para que o nosso projeto aconteça, é o jeito que a gente vai respondendo as etapas que a gente precisa para desenhar o cronograma dele. Depois que eu listei tudo o que precisava fazer, precisa também divulgar. Então, às vezes, eles não lembravam de algumas coisas e eu perguntava, fazia pergunta. Mas quem que vai assistir? Mas como é que vocês vão fazer tal coisa? Não, aí um lembra. Não, mas tem que divulgar. Mas para divulgar, como que a gente faz? Não, tem que ter uma arte para divulgar, então tem que fazer uma arte. Vai ser só na internet? Não, vai ser impressa também. Então precisa imprimir. A gente fez uma listona lá de 30 passos, né? 30 ações que a gente precisava fazer para que aquele projeto acontecesse. Inclusive, isso é um jeito, gente, de fazer cronograma conjuntamente, né? A gente fica em silêncio, todo mundo pega lá seu papelzinho e fala, me escreve aí pelo menos, né? Nós temos 5 pessoas, vamos supor. Escreve aí no seu papelzinho pelo menos 6 ações, né? 6 etapas importantes, 6 ações mesmo concretas que você acha que precisa acontecer para que esse projeto role. Aí estamos lá em 5 pessoas. Aí todo mundo faz o seu, ninguém está olhando do outro. Escreve lá, 6. Aí a gente vai listar. Alguns vão bater, vão ser parecidos, outros vão ser diferentes, porque a gente tem conhecimentos diferentes do mesmo projeto, a gente tem memórias diferentes, a gente tem atenções diferentes. Tem coisa que eu vou me lembrar mais, tem coisa que o Joilson vai lembrar mais, que é da área dele, tem outra que a Cláudia vai lembrar mais. Então, quando a gente faz isso separado e depois junto, dá um resultado super bom, assim. Principalmente projeto que a gente ainda, né, tá meio impalpável pra gente, né? Quando a gente vai fazer, eu sempre pego esse paralelo da eleição, porque, por exemplo, eu e a Adriana, a gente já fez muito cronograma de espetáculo, de montagem de espetáculo, de circulação, a gente sabe fazer, a gente tem mais ou menos uma ideia das etapas que passa. Quando a gente vai fazer um cronograma de uma eleição, a gente não sabe. Hoje em dia a gente já vai saber melhor, né, Adriana? Mas antes a gente não sabia, né? Então, se a gente fosse fazer um cronograma, a gente tinha que juntar, né, as inteligências coletivas e listando tudo e colocando. Aí depois, a segunda etapa do cronograma é colocar em ordem o que acontece primeiro. Né? O que acontece primeiro para desencadear as outras? O que eu dependo da anterior para desencadear as outras? E aí vão ter coisas que são concomitantes, que são em paralelo, que eu vou estar realizando uma e vou estar realizando outra ao mesmo tempo. Aí não tem problema se elas ficarem, né, um pouco... Elas vão ficar próximas no cronograma e não tem problema se elas ficarem ali um pouco antes, um pouco depois. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo, né? Vou tirar a tela. Aqui esse é o orçamento. Deixa eu pôr no cronograma. Opa, já compartilhei o físico financeiro. Deixa eu abrir a tela certa. Cronograma. Aqui. E aí, o cronograma, ele não existe um modelo único, assim. Existem vários modelos, né? Eu passei aí, para quem fez a aula, eu passei até uns modelinhos, vou deixar também disponível para vocês, mas basicamente é uma tabelinha, e aí tem algumas formas, eu vou mostrar 2 modelos aqui para vocês que eu gosto, né?
Esse aqui eu coloco, né, o mês, esse projeto aqui, gente, eu sabia exatamente quando ia chegar a verba, por isso que ele está escrito setembro, outubro, novembro, né? Se eu não sei quando ele vai chegar, eu coloco mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, né? Porque o mês vai depender, né? Se é setembro, se é agosto, se é janeiro, vai depender de quando a minha verba chegar, né? Então, eu coloco o início, né? Um dos formatos que eu gosto. Eu coloco o início, coloco a duração, mais ou menos quanto eu acho que aquela etapa vai durar. 5 dias, 15 dias, um mês, 2 semanas, 20 dias, né? Aí eu vou estimando, eu acho que essa ação vai durar mais ou menos tanto tempo. Eu coloco qual é a ação ou conjunto de ações, né? Porque pode ser que tenha alguma atividade que é um conjunto de ações, por exemplo, essa aqui, ó. Serviços administrativos, contratos, pagamentos, planejamento físico-financeiro, contato com o patrocinador, né? Isso aqui eu coloquei, permanece durante todo o projeto. Então, ele tem uma duração de 5 meses, né? Ele começa lá em setembro e dura para sempre. E nesse modelo aqui de cronograma, eu colocava a equipe responsável, quem que era responsável por fazer, né? Também é uma forma de você direcionar o cronograma. Quando vai acontecer, o que é a ação e quem é o responsável, a equipe responsável por fazer. Então, é um modelinho simples, né? Você não precisa colocar minuciosamente, né? Cada pequena microetapa, mas você vai detalhando, né? O máximo, principalmente etapas de comunicação, né? Etapas de organização, estrutura administrativa do seu projeto, você vai colocando, né? E eu costumo dizer que tem 3 linhas, né? De pensamento, assim, 3 linhas de raciocínio, que se você pega uma linha e segue, aí você vai desencadear num lugar. Mas quais são essas 3 linhas, né? Criação, né? O desenvolvimento do objeto em si, e aí não precisa ser artístico, criação de modo geral. Na educação tem criação, no meio ambiente tem criação, tudo que a gente faz tem criação, né? Que é a entrega do objeto que você está propondo. Tem uma outra linha que é a linha de produção daquilo, então vai ter a ver mais com a questão técnica, aluguel de equipamento, aluguel de espaço, logística, reserva de hotel, contratação de pessoas, né? Então, toda essa parte mais estrutural, né, de produção. E tem uma linha que é de comunicação, né? A linha de comunicação, ela começa geralmente um pouquinho mais tarde, mas ela tem uma linha específica, porque tem a ver com isso, né? Eu vou divulgar, beleza, eu vou divulgar, mas com que antecedência eu preciso divulgar? Esse material vai estar na rede social, com quantos dias de antecedência? Para estar na rede social, eu preciso, né, de um tempo antes ter a aprovação dessas artes? Então, quanto tempo antes? Né? Mas antes de ter a aprovação da arte, eu preciso criar a arte. Então, antes de criar a arte, eu preciso criar a identidade visual. Antes de criar isso, eu preciso fechar, né, as datas da minha atividade. Então, tem uma sequência de coisas que vão acontecendo e que elas precisam ter um intervalo, né, um espaço entre elas, para que a gente calcule quanto tempo a gente leva para fazer cada etapa do projeto. O cronograma é isso. Tá? Deixa eu mostrar um outro modelinho simplificado, só para vocês verem aqui. É um outro modelo. Deixa eu pegar da telinha aqui, porque é diferente. Cronograma da telinha. Agora deixa eu compartilhar com vocês o modelo de cronograma. Deixa eu ver se ele abriu. Aqui, esse aqui é o orçamento. Não trava, tá o cronograma. Esse aqui é um outro modelinho que eu tenho gostado bastante de fazer também, é bem simplificado, bem objetivo, né? Então, eu coloco a etapa, né? Então, a etapa é a pré-produção, ou seja, toda a preparação do meu projeto, a produção, né? Ou a realização do projeto em si, né? Aqui, no caso, eu coloquei a realização das aulas e produção do lançamento, e a pós-produção, que é depois que eu encerro o projeto, né? Aí, esse é um projeto que está mesclado, né, atividades educacionais com atividades de criação. Então, eu vou colocando cada uma dessas etapas principais, né, as atividades principais do meu projeto, vou listando aqui. Eu já sei, né, fiz um cálculo mais ou menos
de quanto tempo vai durar meu projeto, e eu vou colocando mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 7, nesse caso ia durar 7 meses, e vou pintando aqui os quadrinhos, né? Aquela atividade, então, encontros de planejamento do início do projeto, mês 1, contratação de serviços terceirizados, mês 1. Então, tudo que eu vou fazer no mês 1, eu marco aqui. Então, fica na primeiro bloco. Coisas que vou fazer no mês 2. Então, isso aqui vem depois, né? Mês 2. Aí, vocês vão ver que tem coisas que vão durar vários meses. Então, realização das aulas. Mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, né? Então, é um projeto que ele vai, né? Tem etapas. E aí, vocês vejam, eu coloco um pouco mais genérico. Eu não coloco assim, a realização da aula 1, da aula 2, da aula 3, né? Não preciso entrar nessa minúcia. Período de realização das aulas, né? Aí eu coloco os meses todos aqui. Então, essa é uma outra forma de fazer cronograma. Vou pintando os meses, né? E até terminar lá os últimos meses. A pós-produção é geralmente no último mês, né? Então, depois que eu acabo tudo, eu faço a pós-produção, a não ser que seja um projeto que tem etapas. Às vezes eu preciso fazer uma precisão de contas parcial, e aí vai indo por etapas também. Ou blocos, né? Tem projetos que duram 2, 3 anos, né? Projetos de instituições, aí eu preciso fazer, às vezes, o encerramento de uma etapa. Então, são cronogramas, talvez, que tenham mais abas ou mais blocos, mas basicamente é isso, um cronograma. Dúvidas? Fez sentido aí, Liz? O cronograma é tranquilo? Você faz assim como esse último modelo que eu mostrei, Adriana? O anterior? Esse último. Tá, eu achei ele bem melhor. Eu gosto também. A gente é meio de época, né? Tem época que a gente gosta. Qual que você gostou, Joilson? O modelo anterior? Oi, eu gostei do anterior, mas Aham. esse próximo agora é o que eu faço. Ele se aproxima um pouco, não é tão bonitinho assim, não. O meu se aproxima dessa técnica, mas o outro eu achei bem interessante, porque ele, enfim, eu gostei mais. Eu acho que ele fica mais detalhado e fica mais claro para quem está analisando o projeto, pelo menos da minha perspectiva. Ele é mais detalhado mesmo, assim, eu gosto dele. Mas às vezes vai da disposição, vai do tamanho do projeto, vai de como a gente está, né? Vai um pouco do estilo. Vou disponibilizar assim, Cláudia. Eu deixo uns modelos lá para vocês, tá bom? Na pasta. Aí, gente, então o cronograma tem a ver com o tempo, né? O orçamento, ele tem a ver com dinheiro, e o orçamento, ele não vai ter como, o orçamento, ele vai... Posso fazer uma pergunta? Sim, Miriam, por favor. Você deriva o plano de trabalho a partir do cronograma? É um casadinho? Sim. E aí o plano de trabalho seria uma descrição do cronograma? Isso, Miriam. Tá. O cronograma eu vou colocar de forma mais genérica, mais objetiva e mais em tópicos as etapas de modo geral. No plano de trabalho, cada uma dessas minhas etapas eu vou detalhar ela, né, com informações mais minuciosas. Então, se tem aulas, por exemplo, às vezes no plano de trabalho entra informações sobre inscrição, sobre metodologia, o detalhamento mesmo de como eu vou destrinchar esse meu plano de trabalho. Mas eu sempre faço, eu gosto de fazer primeiro um cronograma inicial, aí a partir dele eu detalho no plano de trabalho e depois eu cruzo os dois para ver se não ficou faltando, né, se eles estão dialogando. Legal. Obrigada. Agora, gente, o orçamento, né? O orçamento, ele é uma peça também vital, muito importante para o projeto. Orçamento, a gente precisa fazer, gente, eu falo assim, olha, quando vocês pensarem que cronograma é muito difícil, imagina que vocês vão fazer uma viagem. Vocês vão ter que planejar a viagem. Vocês vão fazer um cronograma dessa viagem, né? O que eu vou fazer primeiro? Comprar passagem, né? Depois eu vou reservar o hotel, depois, né? Então, Só que, claro, quanto mais amplo, né, mais complexo o projeto que a gente faz, mais detalhes esse cronograma exige, né? A forma de organizar e apresentar ele é que a gente vai aprendendo. O orçamento, a gente também faz orçamento já na nossa casa, na nossa vida. Sei que tem períodos que a gente não faz, que a gente, né, vai se virando, mas dentro do ideal, quando a gente está mais organizado, eu quero fazer uma viagem, eu quero né, comprar alguma coisa. Às vezes a gente faz ali uma estrutura de orçamento, quanto que a gente vai gastar, né? Então, prever as despesas. O orçamento é prever as despesas, né? Só que isso tem um formato, né? Um formato onde a gente apresenta. E o formato dele, o quanto a gente vai também ampliar de
de detalhamento vai depender do nosso patrocinador. Editais públicos, editais de financiamento de sociedades, de entidades públicas, eles requerem cada vez mais detalhamento desse orçamento. Editais, por exemplo, como Lei Rouanet, ProACMS, eles são orçamentos que a gente precisa fazer eles com bastante minúcia. É legal quem não tem experiência buscar profissionais que tenham experiência para ajudar. Inclusive, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito especializada, não sou nada especializada, na verdade, em projetos para a lei de incentivo fiscal. Não é minha área de atuação. Então, se eu vou fazer um projeto para a lei de incentivo fiscal, eu chamo um parceiro que manje de orçamento para isso, porque tem um jeito de colocar, um jeito de organizar, às vezes, que fica melhor detalhado, né? Então, é normal a gente também buscar essas parcerias. Mas o orçamento, vou compartilhar e vou explicando, tá? O orçamento, ele basicamente é a nossa forma de, né, o quanto a gente, quais são os itens de despesa, quais são as despesas que a gente vai ter para o nosso projeto. Então, é como se eu fosse lá e falasse, olha, fulano, né, prefeito, eu quero desenvolver um projeto de formação de capoeira e literatura afro-brasileira aqui no meu bairro. Ah, legal, e qual, né, então eu vou ter que apresentar o meu projeto, esse é o objeto central do meu projeto. Aí eu vou ter uma apresentação, vou ter uma justificativa, né? A apresentação é o que eu vou fazer exatamente. A justificativa é por que eu vou fazer, por que ele é importante, por que eu, né? Por que eu preciso ser financiada. Aí o cronograma é quanto tempo eu vou gastar, como que vai ser, o que eu vou fazer primeiro, né? O plano de trabalho é, eu vou alugar um espaço, não vou alugar um espaço, vou fazer isso na rua, na praça, com que idade, quantos meses vai durar, quantas aulas por semana eu vou ter, quem são as pessoas que vão trabalhar, né? Então, tudo isso vai entrando no meu projeto. Pois bem, lá no final, né, eu estou pedindo lá o patrocínio, estou falando do prefeito, né, mas dificilmente a gente fala com o prefeito, enfim, inventei aqui uma figura, né, mas com o nosso patrocinador. Então, olha, quanto você vai precisar para fazer o seu projeto, né? E esse diálogo, gente, que eu estou criando aqui, é um diálogo que se dá com o edital, diretamente. Tem edital que vai dizer assim, olha, eu tenho 50 mil para você realizar um projeto. Me diz o que você pode realizar com esses seus 50 mil. Esse é o valor fixo, é o orçamento de valor fechado. Tem edital que vai dizer assim, olha, eu tenho aqui uma grana, quero dar para alguns projetos, né? Posso dar no máximo até, sei lá, 1 milhão, mas cada projeto pode ter um teto de até 100 mil. Mas você pode me dizer quanto custa seu projeto. Esse seu projeto pode custar 15 mil, 40 mil, 80 mil. Aí esse é de orçamento flutuante, que é você que decide quanto custa o seu projeto, tá? Então, você vai... Bom, então a pergunta que você vai responder é quanto custa? Para você saber quanto custa a realização de um projeto, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o orçamento, você vai ter que fazer conta, né? Então, basicamente, o orçamento é fazer conta. Só que se a gente faz isso numa planilha, detalhando como né, como que a gente vai gastar esse dinheiro, a gente tem, primeiro, mais condições de estruturar, de avaliar, de pensar. Então, o orçamento é uma ferramenta que nos ajuda a organizar os gastos e é uma ferramenta de comunicação. Então, se eu estou apresentando o meu projeto lá para a Miriam é coordenadora de marketing e cultura de uma empresa, eu quero apresentar meu projeto para ela, né? Eu vou ter que dizer para ela o que eu quero fazer, como eu quero fazer, o que eu vou atender, o que eu estou prevendo, e vou ter que dizer para ela quanto custa, né? E não só quanto custa do tipo, olha, me dá aí 50 mil. Com o que eu vou gastar esses 50 mil. Então, o orçamento é você dizer com o que você vai gastar o dinheiro do seu projeto, né? E quanto mais complexo o edital, quanto mais amplo, né? E quanto mais rigoroso, maior o detalhamento e mais preciso a gente precisa ser no nosso valor, né? Então, todo orçamento ele vai ter, no mínimo, essas colunas aqui, né? A coluna A, que é a descrição, a coluna B, que é a quantidade, né? Então, na descrição é o item, né? O que eu vou fazer, qual que é a ação que eu vou fazer para gastar, o item de despesa. A quantidade, né, daquele item que eu vou utilizar. Como que eu vou pagar? Se eu vou pagar por mês, por cachê, se eu vou pagar por serviço, eu vou fazer uma reserva, eu vou pagar por diária, vou pagar por hora, né? Então, como eu vou pagar, qual é a unidade de medida do meu pagamento, como que eu meço meu pagamento. A quarta coluna é quantas vezes esse pagamento vai se repetir, né? Então, quantas vezes eu vou fazer aquele pagamento. E
o valor unitário, né? E o valor de que vai me custar cada item daquele e o valor total. Então, o valor total, ele é uma fórmula, né? Para quem sabe mexer com Excel, ótimo. Quem não sabe, recomendo que aprenda, porque é a forma mais fácil de fazer orçamento, né? Tem umas aulas virtuais na internet, tutoriais. Se você ler a ajuda também do próprio Excel aqui, ó, esse item ajuda, ele dá várias dicas, né? Então, a gente vai aprender. Então, aqui ele é, né? Eu vim aqui na ferramenta de... Deixa eu sair aqui. Eu vim aqui na ferramenta de soma, né? Pus aqui, função soma, porque, na verdade, a soma é a fórmula em si, e coloquei aqui, né? Esse quadradinho, que é a quantidade, vezes a ocorrência, né? Que é quantas vezes acontece, que às vezes é representada por X, às vezes está escrito quantidade de unidades, às vezes está escrito ocorrência, vezes o valor unitário, que vai dar meu valor total, né? Então, eu vou ter uma produtora administrativa, vou pagá-la por mês, durante 6 meses, vou pagar R$500 por mês, e no final ela vai receber R$3.000, tá? Esse aqui é a minha conta, né? Aqui, isso foi uma coisa que eu aprendi com um aluno recentemente, ele coloca uma pequena justificativa, um detalhamento, uma explicação mais ampla dos itens que ele sente necessidade de explicar. Eu gostei, fiz para experimentar, achei que ficou bom, achei que o orçamento fica, né? Mas não é obrigatório, eu poderia só escrever produção geral administrativa, orientação artística, né? Eu poderia só escrever essas coisas que estão em caixa maior aqui, né? Em letra maior. Mas eu aprendi agora recentemente a fazer esse detalhamento, gostei. É uma espécie de explicação, ó. É como se eu detalhasse, se eu explicasse melhor como é que eu vou usar aquele recurso, né? Então, além do detalhamento aqui na planilha, também faço um detalhamento escrito aqui. Não é obrigatório, tá, gente? É uma forma de escrever. Agora, tem né? Agora, antes de eu parar de compartilhar, para a gente ver nas dúvidas, como que eu organizo? O que eu coloco em prioridade? O que eu coloco na primeira linha, na segunda linha, tá? Eu entendi que eu tenho que colocar essas colunas todas, mas o que eu coloco né? Como que eu organizo essas linhas, né? Se é um orçamento muito simples, com poucos itens, gente, eu nem preciso me preocupar, vou colocando um item embaixo do outro, né? E vai dar o meu total. O lance é que, às vezes, eu vou ter blocos de despesas, né? Então, eu gosto de acordo com o meu projeto, eu vou organizando. Então, aqui eu fiz um primeiro bloco, que é despesas com equipe e com os residentes. É um projeto de residência, né? Que prevê residência. Então, eu coloquei aqui tudo que eu ia gastar com professor, com orientação, com produção. Então, é a equipe principal do meu projeto. Depois, eu coloquei tudo que eu ia gastar com produção e com a publicação dos materiais, porque prevê uma publicação de uma residência, de oficinas, depois uma publicação de materiais. Então, aluguel de sala, ajuda de custo de transporte, despesas com lanche. As operadoras, né, gente? Não deixa a gente em paz. Deixa eu silenciar. Despesas com lanche, despesas com material para oficina, despesas com impressos, despesas com transporte, né? Então, essas despesas gerais de produção, que não é com a equipe, são as despesas com produção e, no caso, a publicação do meu material. O meu terceiro bloco de despesas aqui é com divulgação e comunicação. Então, coloquei aqui redes sociais, assessoria de imprensa, impulsionamento, criação de site, impressão de material. Então, coloquei tudo aqui, os itens da minha despesa, com tudo que diz respeito à comunicação e divulgação. E, nesse caso aqui, não tem, porque o edital era muito apertado. Geralmente, eu coloco aqui no fim um bloquinho de despesas administrativas. Aí entra contador, advogado, correios, despesas administrativas, produção administrativa, material de escritório, tudo isso entra geralmente no meu quarto bloco, né? E um detalhe, gente, aqui eu coloquei as fontes de recurso, porque o edital, ele me dava um limite de 25 mil para eu gastar. Só que, para eu fazer o orçamento com 25 mil, era muito apertado. Aí eu coloquei aqui, recursos do PROAC, 25 mil, recursos próprios, 6 mil, né? Então, eu somo aqui, mas eu destino, né? Então, o meu orçamento, ele está de 31 mil. Só que era um edital que me deu teto de 25 mil para gastar. Então, eu estou explicando aqui que 25 mil eu vou receber do edital e 6 mil eu vou colocar em recursos próprios. No caso, é o que eu não vou receber do edital, porque o que eu tinha falado na outra aula, você pegou, Carlos? Você falou, às vezes a gente sofre tanto. Esse é o projeto que eu não recebi o e-mail de convocação e perdi o projeto.
Aprovadíssimo. Acontece, viu, gente? Tá nos produtores experientes. A gente bobeia nos diário oficial da vida. Bom, isso é um orçamento básico, né? Uma estrutura básica de orçamento. E aí depois eu vou abrir para as perguntas também. Na próxima aula a gente pode tirar mais dúvidas. A gente vai falar um pouco de prestação de contas na próxima aula. Vou trazer alguns elementos de documentação, mais voltada para essa questão institucional. Mas eu queria só mostrar para vocês o que é um cronograma físico-financeiro, porque muita gente que vai trabalhar com área assim, de OS, entidade, ou gestão pública também pede muito, porque na gestão pública você precisa prever, às vezes, uma gestão pública séria, organizada, você precisa prever quanto que você vai gastar, como que você vai... Peraí. Qual é o seu fluxo de desembolso? Ou seja, quanto que eu vou gastar percentualmente por mês daquele recurso, né? Para eu saber, até porque em gestão pública, eu sei que o Joilson aqui é de gestão pública, não sei se tem mais gente que é. Você é da gestão pública, não é, Joilson? Estou confundindo. No Instituto. Sim, Cassiane. No momento eu estou contribuindo aqui na gestão municipal. Perfeito. Instituição, também às vezes rola isso. A instituição não recebe o dinheiro todo de uma vez, né? OS, grandes, ela recebe por mês. Então tem que ter uma previsão, porque, beleza, eu tenho um projeto aqui, mas eu vou receber um pouco esse mês, um pouco mês que vem. Então eu preciso ter um cuidado, porque se eu me comprometer que tudo eu vou gastar, porque é diferente, por exemplo, de edital público, gente, que a gente recebe às vezes a verba num edital de cultura, que a gente recebe a verba de uma vez só. Às vezes a gente recebe em parcelas, aí a gente tem que ter uma estimativa, né? Uma distribuição de como que eu vou utilizar aquele recurso, porque senão, se eu gastar 50% do meu recurso no primeiro mês, mas eu recebi só 20%, como é que eu vou fazer? Então, eu vou ter que ter uma estimativa, e aí é bem matemática mesmo, mas para quem for trabalhar com projetos institucionais, é legal de conhecer, né, aprender também, que é a previsão, né? Isso aqui é um físico financeiro bem simples, né, simplificado, mas olha, então aqui eu tenho... Né? Acontece muito em obra, gente. Muito, muito, muito. Se vocês procurarem na internet, a maior quantidade de modelos que tem. Esse aqui eu não tenho um modelo que eu fiz, porque eu fiz há muito tempo atrás. Mas, assim, quais são as despesas, né? Então, imagina que os meus itens, né, de serviço. A instalação, movimento de terra, fundação, estrutura, parede, piso interno, tá vendo? É bem resumidão os itens, né? Aí ele faz uma previsão do quanto ele vai gastar. Né? Em fevereiro, ele vai gastar 100% do recurso de instalação do canteiro de obra, que custa quanto? R$7.000. Aqui, ele vai gastar 60%, né, o movimento de terra, ele vai gastar 60% aqui, 40% aqui. E, às vezes, no final dessa coluna, também tem o valor. Então, por exemplo, quanto que é, às vezes é em porcentagem, às vezes é em valor. Né? Então, poderia estar escrito aqui, 7.230. Aqui poderia ter o cálculo já, quanto que é 60% de 13, né? Então, ia ter aqui o valor em dinheiro, né? E no final, o valor total de gasto daquele mês, né? Então, quanto que eu vou gastar em fevereiro? Em fevereiro eu vou gastar 7.000 mais 60% desses 13 aqui, né? Que agora eu não vou saber quanto é. Mas vai ter aqui no total, no final do meu mês de fevereiro, né? Então, além da distribuição do item, eu tenho por mês o total de quanto eu vou gastar. Né? Se eu coloco em percentual, que alguns editais às vezes pedem... Oxe, gente, pôs no silencioso o negócio. Deixa eu só garantir aqui que não vai tocar. Peraí. Pronto. Desculpem. Então, um planejamento de como vai ser o fluxo do desembolso do meu dinheiro. Né? Porque pode ser que eu receba por mês. E aí eu preciso ter um planejamento de quanto que eu vou... O que é canteiro? O Joilson? Oi. Foi a gata aqui de casa. Tá bom. Meus gatos também causam aqui. Deixa eu ver se tem mais. Cassiane, eu até coloquei digitado. Já trabalhei com alguns projetos que tinham esses repasses parcelados. Só que aí, massa, às vezes não tem problema se mais ou menos você tiver um valor, uma porcentagem já estabelecida. Mas a questão é que tem oscilação, né? Então, você se planeja que, tipo, para iniciar o projeto, tem que ser, digamos que 20%, mas aí o governo só repassa 10%.
E aí, na segunda parcela que viria 50%, já vem 20%. E aí acaba sendo necessário ter vários reajustes durante o projeto. É bem complicado, mas faz parte. O famoso rebolation, né? Que a gente trabalha nas instituições, né, Júlio? Se vira, né? Não, às vezes complica mesmo. Eu trabalhei num projeto na Unicamp que que eu tive uma experiência, foi quando eu trabalhei com cronograma físico-financeiro, mas eles eram muito precisos, né? Então a gente previa lá quanto que a gente ia gastar. Então, por exemplo, era um projeto que durou 1 ano e meio. A gente previa no mês tal, então o desembolso deles não era por mês, era trimestral, né? Então a gente colocava quanto ia gastar no mês 1, mês 2, mês 3 e dava o total daquele trimestre. Então, o desembolso, eles davam um teto de quanto a gente podia gastar naquele trimestre, né? A gente dava a explicação do percentual. Ó, esse aqui, por exemplo, gente, é um modelo de valores, né? Aqui não é por percentuais, é por valores. Ó, então, desse item, eu vou gastar 91 mil, desse mais 39, desse mais 52, desse mais 131. Então, no final desse mês 1, eu vou gastar 314, né? No final do mês 2, eu vou gastar 390. Então, ele vai tendo ali uma distribuição que daí já em valores, né? Mas é simples de entender, assim, né? É basicamente a soma do que você vai pagar naquele mês. E aí, o legal disso é que se você precisa ter um controle de desembolso, você vai vendo o que você prioriza. Fala, não, isso aqui eu tenho que pagar esse mês. Então, você vai, né, se você tem um limite de uso, né, de desembolso por mês, aí você vai fazendo esse equilíbrio ali. Alguma pergunta? Liz, muito complexo? Acho que ali já foi, hein? Perguntas, pessoal. Perguntas sobre orçamento, perguntas sobre percentuais, sobre pagamento. Vocês estavam fazendo pergunta de orçamento agora há pouco, agora vocês pararam. Cassiane. Pode falar, Joilson. Pronto. Eu vi aí que eu achei bacana que tu colocou a complementação do valor, né? Achei bacana essa questão. Porque geralmente quando eu vou fazer algum projeto que o valor é fechado, aí eu tenho uma planilha minha, tipo de outros valores que possivelmente terei que acrescentar depois, e na planilha embaixo eu só coloco uma observação de que as despesas que vierem a surgir na execução do projeto não previstas na planilha, eu como proponente, irei me responsabilizar, né? Mas eu gostei mais dessa tua aí, acho que fica melhor. Você já prevê as outras fontes, né? E até dá uma segurança para a pessoa que vai patrocinar a instituição, dizer, poxa, ela já tem uma possível outra fonte, né? Eu acho que dá mais credibilidade. Eu gostei mais do seu modelo. Esse é o intuito, Joilson, de dar olha, porque às vezes o que acontece? Se você não coloca o item, ou se você coloca lá o valor muito baixo, porque assim, esse era um orçamento que eu já estava fazendo ele muito apertado, sabe? Ele já estava muito apertadinho. Vou te mostrar um outro exemplo aqui. E aí, se eu não colocasse algumas coisas, se eu colocasse o valor mais baixo do que eu estava colocando, ia ficar um orçamento, assim, desestruturado, sabe? Ia ficar um orçamento meio capenga. Então, eu preferi colocar o real, né, o mais próximo do real, e colocar ali que eu ia utilizar recurso próprio. Então, pelo menos não fica furado. Agora, quer ver? Deixa eu mostrar um outro exemplo para você aqui. Eu não coloquei esse material no Drive não ainda, tá, gente? Eu vou selecionar e vou pôr semana que vem, porque depende um pouquinho de como eu vou avançar com os conteúdos de vocês. Aí eu já coloco de uma vez. Depende um pouco de como a gente avança aqui. Deixa eu mostrar um outro modelo aqui, Joilson, que eu também gosto de fazer, acho que pode ser útil. Ó, isso aqui era um festival que a gente realizou com várias parcerias. E aí tinha despesas que, por exemplo, uma comissão de avaliação poderia olhar e falar, poxa, mas, sei lá, eu previa várias oficinas, mas eu não falava nada sobre
aluguel de espaço para realização de oficina. Então, eu colocava aqui, então, vou pôr aqui, né? Sala para realização de oficina. Eu vou pegar todos esses, ó. Refeições, tá vendo que tem aqui o número 1 na frente? Aí, locação de equipamentos de luz e som. Aí, número 2. Aí, salas para realização de oficina, número 3. Despesas com material de oficina. Aí, esse chama mais atenção, ó, porque eu coloquei o item, mas eu coloquei zerado aqui o valor. Mas eu coloquei o item. E camisetas, também zerado o valor. Aí, lá embaixo, no final do meu orçamento, eu coloco as referências. Valor 1 é um valor subsidiado mediante parceria com restaurantes locais já estabelecidos. Mandava junto com o projeto uma carta de restaurantes apoiadores. Então, por quê? Porque está um valor abaixo do valor de mercado, estava muito abaixo do valor de mercado. Então, coloquei que eu tenho uma parceria com o restaurante, por isso que eu coloquei aquele valor, não é porque eu estou desinformada. O 2, valor subsidiado mediante parceria com a Secretaria de Cultura de Campinas, que era um outro serviço que eu ia ter parceria com a Secretaria de Cultura, mandei junto uma carta dessa parceria. O 3, que eram as salas, parceria com a Universidade Estadual de Campinas. Então, a Unicamp ia me dar as salas para a realização da oficina. Então, eu não ia pagar pelas salas, mas o item aparece no meu orçamento. Aí, item 4 e 5, que eram as camisetas e o material de oficina, recursos arrecadados a partir da taxa de inscrição, né? Eu poderia também colocar essas explicações aqui, na própria coluna, né? Dentro aqui da coluna do meu texto. Mas são formas de organizar. Mas eu não deixei de colocar os itens, né, para não ficar furado, mas expliquei de onde vinham os recursos. Eu gostei, Cassiane. Eu acho que fica melhor mesmo, porque até agora eu pensando, né, se você coloca uma descrição do projeto, aí tá o valor que é o limite de 30 mil. Mas aí você fechou os 30 mil, mas quem está lendo vai olhar algumas questões, eles vão se apresentar onde? E a pauta? Aí realmente fica furado, né? E aí, digamos, colocou a locação do teatro para fazer a apresentação. E aí, sim, e cadê que não está previsto aqui o valor? Então, realmente, da maneira que tu fizesse, fica mais claro mesmo, gostei. Já vou copiar, viu? Sim, sim. Nada se cria, tudo se copia, Joilson. A gente vai aprendendo junto, vai compondo. Tem que ter autenticidade. Mas... Eu tô aqui, meu amor, é que eu tava com a mão ocupada, não estava conseguindo, minha mão estava suja, eu não estava conseguindo abrir o microfone, eu estava comendo um negócio. Meu amor, sou eu? É você mesmo, gatona? Pode dizer, Liz. O Carlos fez um comentário que eu já comento, tá, Carlos? Quer dizer, Liz, deu para dar uma iluminada aí no que às vezes dá uma embolada na minha cabeça, na prática, sabe? A gente sempre na teoria tudo, né? Mas na prática ali, porque o projeto ele tem que se enquadrar de acordo com as... Como é que fala? Não é cláusula que se fala. Quando sai o edital, né? Os regramentos, né, do edital. Oi? Os regramentos, as cláusulas, isso, né? Então, ele tem que se encaixar ali tudo direitinho. No caso, assim, porque às vezes, Cália, vamos supor, a gente já tem que estar com o projeto antecipado pronto, né? Para quando abrir o edital, você só fazer se tiver que fazer algum remanejamento, alguma coisa assim, seria isso, não é isso? Isso, é o ideal, Liz. Para não perder a data, né? Que não dá tempo, né, às vezes, né? O ideal é a gente já ter, né, as ideias do que a gente quer fazer, ter isso estruturadinho, para a hora que surge o edital, a gente faz os ajustes, faz adaptações, né? Se precisar, faz um corte, aumenta, né? É isso mesmo. Mas tem que treinar, Liz, e aí vendo parcerias, vendo quem desenvolve melhor essa parte, né? Pedindo ajuda. E treinando assim, mesmo, treinando a gente vai melhorando. Exatamente. E assim, a maioria dos projetos é tudo pessoa jurídica, né? Assim, é mais fácil a gente, assim, para poder ter mais oportunidade, você aconselha a gente ter um MEI, assim, para poder participar, porque assim, a pessoa, como é que fala? CNPJ, às vezes, é mais difícil de abrir projeto, né? Recomendo sim, Liz, é mais indicado. Na terça-feira que vem, da semana que vem, que é a nossa próxima aula, eu vou entrar nessa parte de pessoa jurídica com vocês. Aí vou entrar, por exemplo, para falar um pouco sobre os tipos de pessoa jurídica que tem, associação, fundação, para vocês terem pelo menos uma referência, mas é mais indicado sim, tá bom? Melhor que pessoa física, inclusive para desculpa ter chamado de meu amor, tá? Mas é normal. Por favor, pode chamar, é ótimo, adoro.
Obrigada. Fica à vontade. Ô, Carlos, só vou, então, para fechar a aula de hoje, só vou comentar o que o Carlos escreveu. Ele escreveu aqui, ó. Tem edital que já apresenta o modelo exato de orçamento e outros deixam em aberto para a gente elaborar. Exatamente, Carlos. Então, os que deixam em aberto, a gente pode, né, escolher ali um pouquinho o nosso jeito de fazer. Tem alguns que são exatos. Tem alguns que, inclusive, você vai clicando no item num aplicativo, né, que você não tem nem a possibilidade de escrever muito, você só vai selecionando. Da Caixa Cultural é assim. O do PROAC do Estado de São Paulo, por exemplo, ele não tem uma das colunas que eu mostrei para vocês, ele tem uma coluna menos, né? Então mas assim, ele junta duas informações, né? Mas esse é o modelinho, esse que eu mostrei é o modelinho padrão. A partir disso, se precisar aumentar um pouquinho, diminuir, tem um orçamento que tem uma coluna de justificativa, né? Que é a justificativa que é como que você vai usar aquele item. Alguém outro dia falou, mas justificativa às vezes é quase a mesma coisa do item, né? Tem item que não combina justificativo, mas tem item que combina, né? Que ajuda a explicar. E tem uma coluna que é muito utilizada também em alguns editais, principalmente de editais de lei de incentivo fiscal, que é fonte de recurso, que daí tem a ver com isso que o Gilson estava falando, né? De onde vai vir o dinheiro para aquela despesa. Então, a coluna de fonte de recurso é de onde vem o dinheiro para aquele item que eu estou colocando. Mas vamos descansar por hoje. Agradeço muito, muito a presença de todo mundo. Eu quero falar, desculpa, rapidinho. Diga, Liz. Posso? Pode. Então, é assim, porque às vezes tem projeto que fala assim, você quer entrar com... Sei lá, você tem um projeto que você ainda não tem nada, não tem foto, não sei o quê. Aí o projeto vai lá e te pede, mostre, né, anexe no projeto as fotos das suas... Sabe, como se fosse um... Como é que eu vou explicar? Pedir um histórico, portfólio. Isso. Tá. Aí isso te impede, né? Se você está começando ali agora, você fica difícil, às vezes, você participar, né? Se você não tem esse material. Sim, mas Liz, aí eu vou responder bem brevemente para a gente não estender, mas depois a gente pode voltar nesse assunto, me lembrem em outras aulas, tá? Mas o portfólio, na verdade, é uma forma da gente ir organizando aquilo que a gente tem, o clipping, né? Vai ter vários nomes, posso falar um pouquinho disso com vocês na próxima aula. Mas ele, mesmo que a gente tenha pouquinha experiência, uma oficina, uma aula, a gente começar a ter isso organizado já ajuda, tá? Mesmo que não tenha um grande portfólio no começo, tá bom? Então tá Mas bom. é importante porque vai ter edital que precisa de experiência prévia, tem edital que não, tem edital que é para iniciação, ele não vai exigir experiência prévia. Aí não tem problema, depende do grau do edital, tá bom? Mas me lembra que na próxima aula eu posso mostrar, quem fez outro curso comigo eu mostrei, né? Posso falar um pouquinho também como que vocês podem ir estruturando um portfólio. Isso é ótimo. Muito obrigada. Tá bom, então. Me lembra, tá? Tá, mas eu deixei anotado aqui também. Terça-feira, obrigada. O Cassi, para não Oi. estender, acrescenta para a semana que vem falar um pouquinho de contrapartida. Perfeito, Miriam. Tá bom? Obrigada. Pode deixar. Anotado aqui. Estava no conteúdo de hoje, acho que eu acabei pulando. Então, eu já falo na terça. Beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Maravilha, gente. Beijo. Até Beijo. terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.